Olá, pessoal! Hoje eu vou fazer uma torta de liquidificador de cebola caramelizada. Bom, nós vamos utilizar 3/4 de xícara de chá de óleo, 2 xícaras de leite, que eu já coloquei aqui. Deixa eu já colocar o óleo. Óleo, azeite, tanto faz, tá, gente? Ok. Nós vamos precisar de 3 ovos. Doze colheres de sopa de farinha de trigo. Eu vou colocar de pouquinho e ir batendo, tá? Para ficar melhor para misturar. Reparem que mesmo que você vá batendo devagar, sempre fica esses pedaços que fica concentrado, tá? Então, a gente passa uma colher para limpar e põe mais um pouquinho, tá? De farinha. Nunca, pessoal, abram o liquidificador funcionando e façam isso com a colher, tá? É muito perigoso. Sempre quando precisar fazer, desliga o liquidificador para poder fazer isso, tá? Agora eu coloquei o finalzinho da nossa farinha, tá? Vou colocar também 2 colheres pequenas de fermento. Por que eu não coloco 2 colheres um pouco maiores? Porque você corre o risco de transbordar e além de transbordar, você fica com aquele gosto de fermento no final da massa, que é um gosto meio... fica pegando na língua, sabe? Isso não é bacana. Excesso de fermento, ele aparece na massa assim. Fermento em excesso, pessoal, ele aparece na massa assim, a gente sente o gosto. Uma pitada de sal. E, opcional, tá, gente? Se vocês quiserem colocar 3 colheres de sopa de queijo ralado na massa, também fica gostoso. Eu não vou colocar, mas vocês podem colocar que fica uma delícia. Vou terminar de bater. Tá pronta a nossa massa. Olha só. É uma massa bem parecida com a de panqueca, tá? Que eu vou colocar para vocês o link na descrição, que vai ficar lá em cima. Ela fica bem parecida com a massa de panqueca, mas ela tem o fermento, que é um diferencial. Ela usa um pouquinho mais de ovo, mas ela fica parecendo bastante com a de panqueca, tá? Agora, a nossa massa está pronta. Nós vamos reservar essa massa um pouquinho e vou ensinar vocês a fazer a cebola caramelizada, tá? Vamos lá, pessoal. Para nossa cebola caramelizada, nós vamos precisar de margarina ou manteiga, que nós vamos derreter ela primeiro, tá? Vamos precisar também de cebolas cortadas em fatias. Fatias finas assim, olha. Deixa eu ver, será que eu vou conseguir focar ela aqui? Bom, são cebolas finas, tradicionais, ó. Corte mais fino que vocês conseguirem com a faca, ou se for o caso, no processador, naquele fatiador do processador, tá? Eu fiz no fatiador do processador, porque pra mim é mais rápido. Estamos começando a derreter nossa manteiga ou margarina. Aí vocês vão olhar e vão falar assim, nossa, é uma quantidade bem grande. Pois é, só que a quantidade de cebola também é bem grande. Por quê? Essa cebola,
ela vai murchar um pouquinho. Primeiro ela vai soltar a água, depois ela vai murchar um pouquinho, e é nesse momento que ela perde volume. Então, se vocês colocarem pouca cebola para caramelizar, vocês não vão ter o suficiente para rechear aquela massa que nós fizemos, tá? Vocês perceberam que pegou a panela quase toda, né? Nós vamos mexer um pouco. A cebola, ela já tá começando a soltar um pouco de água, olha lá. Ó. Já diminuiu bastante o volume dela. Vocês perceberam que agora já tá mais ou menos metade da panela. Ela tava quase toda a panela. Nós vamos deixar ela fritando um pouco e eu já vou mostrar o ponto para vocês antes de colocar o açúcar, tá? Porque para essa receita nós vamos utilizar a margarina ou manteiga, a cebola e açúcar. Pode-se também colocar um pouquinho de shoyu, tá? Daqueles molhos de soja. Mas eu não vou colocar dessa vez, também é opcional, tá? Eu vou terminar de fritar ela e já volto com um ponto para vocês. O ponto correto da cebola é quando ela começa a ficar transparente. Aqui as minhas cebolas ainda estão bem brancas, tá? Mas eu já tenho algumas que já estão ficando transparentes, principalmente as que estão no fundo, que já estão cozinhando na água da cebola, tá? Vou continuar mais um pouco e eu já volto com o ponto correto para vocês. Depois de um tempinho fritando a cebola, eu tampei ela para que ela cozinhasse realmente. E observa só a diferença na tonalidade da cebola. Ó, ela já tá uma cebola transparente. Nesse momento, nós vamos jogar açúcar. Costumo jogar de olho também, tá, gente? Mas como o açúcar, ele vai caramelizar e vai formar uma calda, vocês têm que colocar uma quantidade razoável, principalmente pela quantidade de cebolas que a gente tinha aqui na panela, né? Eu aumentei um pouquinho aqui para ficar mais fácil, para ir mais rápido para caramelizar. E vou deixar ele cozinhar um pouquinho. Então, é isso, pessoal. Nós deixamos ele cozinhar bastante. Percebam que cria bastante água, só que essa água aqui, nós vamos guardar ela para caso, quando for comer a torta, quiser um molho, né? Porque nós vamos utilizar mais a cebola mesmo. Claro, vai cair um pouco na hora da montagem, mas não tem problema. Vocês vão ver durante a montagem da torta, tá? E agora nós vamos montar a torta. Ela já tá, a cebola já tá num ponto bom, porque ela tá bem cozida, transparente, olha. Ela tá bem transparente, já tá cozida, não tá uma cebola crocante, porque não é essa a intenção. A intenção da cebola caramelizada não é ser crocante, é ela ser realmente uma cebola que dissolve. E é isso aí. Vamos montar a torta agora. Pessoal, vamos lá montar a nossa torta. Nós temos a nossa massa aqui. Nós vamos colocar uma camada de massa
E nós vamos colocar a nossa cebola caramelizada. Eu gosto de usar uma escumadeira furada, justamente para retirar o excesso de água do preparo. Mas, para quem gosta, pode colocar um pouquinho mais. Eu prefiro não, porque assim nós temos a massa realmente embaixo para assar. Senão vai ficar muito líquido e nós vamos perder o ponto da massa. Tentar espalhar o mais homogêneo possível. Opa, vamos colocar ao contrário, assim, para vocês conseguirem visualizar a montagem. Eu coloquei uma camada de massa e agora eu tô colocando a nossa cebola. Tentar colocar o mais homogêneo possível as cebolas, para que nós tenhamos uma camada realmente. A minha panela ainda tá bem quente, a panela da cebola, e por isso eu coloquei o suporte, tá, gente? Mas vocês podem fazer isso com calma, fazer primeiro a cebola, que é o processo mais demorado, e depois faz realmente a massa da torta. Pronto, agora que nós já colocamos todas as cebolas na torta, nós vamos colocar uma última camada de massa. Eu gosto de montar ela assim, tá, gente? Tem pessoas que colocam a massa e misturam colocam toda a massa e misturam o recheio de uma vez. Eu particularmente gosto de montar ela como uma torta realmente recheada. Mas da outra forma também dá para fazer. Eu tento cobrir ao máximo as cebolas, porque eu não quero que a cebola fique para fora da massa, eu quero que ela fique para dentro da massa. Mas aí é a intenção de cada pessoa que vai montar, tá bom? Eu costumo colocar um pouquinho de orégano em cima, porque o orégano ele dá um gosto todo especial em massas, tá? E agora a nossa torta vai para o forno. Quando ela estiver pronta, eu retorno com vocês para ver o resultado. Pessoal, e esse é o resultado da nossa torta. Ela está bem quente, porque eu acabei de tirar do forno. E vou mostrar para vocês que ela já está no ponto correto de retirar, ó. Não tem resíduo na faca. Aqui tem um pouco, mas provavelmente porque foi a área mais úmida. Mas ela já está toda assada, tá? Aqui saiu um pouquinho, mas porque eu entrei na parte da cebola. Se eu cortar aqui, vocês vão ver que tem cebola aqui. Eu gosto de cortar ela em pedaços maiores, tá? Mas pode cortar em pedaços menores também, que funciona direitinho.
Bom, vamos lá tentar tirar um pedaço. Ela gruda um pouco no fundo, tá? Mas é normal da massa. Ó. Ela fica bem úmida por conta da cebola, que a cebola, ela solta um pouco mais de água. Mas, ó, repara que tá bem assada a massa. E é isso aí, pessoal. Esse é o nosso resultado. Até mais!